Após a crise de 1929, a Espanha, assim como diversos outros países, passava por inúmeros problemas econômicos. Visando melhorar a situação a qual se encontrava, um governo republicano foi instalado, no qual grupos de diferentes interesses econômicos alternavam no poder. Após o domínio dos comunistas no governo até 1934, os setores de direita conseguiram chegar ao poder. 2 anos depois, foi formada a Frente Popular, na qual socialistas, comunistas, anarquistas, liberalistas, sindicalistas e federalistas buscavam garantir a democracia e atender o desejo dos trabalhadores. O grupo conseguiu voltar ao poder, mas, junto a isso, um grupo de extrema-direita foi formado como forma de contraposição. A Frente Nacionalista foi formada por militares, burgueses, membros da igreja e pela elite agrária, e liderada por membros do exército espanhol, como Gonzalo Queipo, Emília Mola, José Sanjuro e Francisco Franco. Além disso, teve apoio da Falange Espanhola, que possuía ideias fascistas. A tentativa de tomada de poder foi abafada por milícias de trabalhadores, as quais não aceitariam uma ditadura na Espanha. Assim, iniciou-se, em 1936, a Guerra Civil Espanhola. Enquanto a Frente Popular possui apoio de socialistas, trabalhadores e tropas internacionais da França e União Soviética, a Frente Nacionalista tinha o apoio de tropas fascistas da Itália e nazistas da Alemanha, as quais queriam testar seu potencial destrutivo e ajudar na ascensão de um regime de extrema-direita. O quadro Guernica, de Pablo Picasso, retrata um bombardeio aéreo nazista na cidade de Guernica, o qual matou mais de 1.660 pessoas. Em 1939, a Frente Nacionalista venceu a guerra e estabeleceu um governo totalitário, comandado pelo militar Francisco Franco, o qual se manteve no poder até 1975. A partir de então, o franquismo dominou a Espanha. Uma vez no poder, o ditador tinha militares e grupos conservadores ao seu lado na luta contra os últimos resquícios de República Espanhola. Com essas influências, foi mais do que fácil para Franco construir um governo nacionalista, conservador e com diversas características fascistas. Tinha uma posição anticomunista, antidemocrática, antiparlamentarista e contra o liberalismo, além de sustentarem politicamente através da Frente Nacionalista, com forte interferência do Estado na economia. Ocorria um domínio e controle dos sindicatos de trabalhadores, uma defesa do nacionalismo com o combate a qualquer movimento de independência regional, resgate e valorização dos símbolos e valores tradicionais da Espanha, além de uma grande ênfase no militarismo com os desenvolvimentos bélicos. Além disso, o governo de Franco procurou gerar, tal como tipicamente fazia nos regimes fascistas, uma máquina de propaganda para enaltecer a figura do ditador. Porém, em 1939, se tem o início da Segunda Guerra Mundial, na qual os espanhóis se aliam aos regimes fascistas, que, por sua vez, são derrotados em 1945, fazendo o fascismo se tornar o exemplo político desprestigiado e fazendo com que o franquismo perdesse algumas de suas características fascistas. Por esse motivo, em 1947, Franco promulgou a Lei da Sucessão, indicando que, quando morresse, seria restabelecida a monarquia constitucional na Espanha. Por mais que depois da Segunda Guerra Mundial o franquismo tenha sido desprestigiado, Franco continuou ostentando seu poder autoritário. De 1940 a 1970, o governo de Franco fez diversas propagandas para enaltecer a figura do ditador. Assim, uma manipulação da memória histórica da nação espanhola também foi concebida. Durante o tempo em que esteve no governo espanhol, Franco concentrou todo o poder em si, promoveu o nacionalismo extremo e perseguiu minorias étnicas do país, como bascos e catalães. A ditadura de Franco foi um regime antidemocrático e antiliberal, marcado pela existência de um só partido. A ditadura de Franco também esteve diretamente integrada com a Igreja Católica. O regime foi mantido por efeito da força radical e eliminadora de adversários que o governo desfrutava. Durante o franquismo, mais de 300 mil pessoas foram aprisionadas e 30 mil desapareceram, além de que mais de 150 mil pessoas foram executadas. O governo era apoiado pela Igreja Católica e pelo Exército. Com isso,
comandava os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para dar um indício de que se era uma democracia na Espanha. Os Estados Unidos, com sua política ideológica da Guerra Fria, investiram na Espanha, por ser contra o comunismo. Esse fato elevou a qualidade de vida da população e ofereceu outra máscara para o regime ditatorial. Em troca, Francisco Franco permitiu que os Estados Unidos estabelecessem bases militares no território espanhol. O regime franquista chegou ao fim com a morte do ditador, em 20 de novembro de 1975. Franco foi substituído pelo príncipe Juan Carlos, que se tornou rei do país com o nome de Juan Carlos I, e se iniciou o processo de redemocratização do país. Entretanto, até os dias atuais é possível encontrar defensores dos ideais franquistas, apesar do regime franquista na Espanha ter sido condenado pelas cortes espanholas.